Eu gostaria de pedir licença ao pessoal componente da mesa, aos demais pais, senhores, boa noite. O futuro é uma astronave em que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida e depois convida a rir ou a chorar. Perto do fim, começamos a falar de um início onde quase tudo era incerto, arriscado e duvidoso. É que a verdade, a vitória pertence a quem acredita nela, e quem acredita nela por mais tempo. Falaremos de um período que teve força suficiente para mudar completamente as nossas vidas. Me perguntarão se sou da época de Einstein, Newton ou Aquiles. Não fui. Sou da época de Eduardo, Luciano, João, Cláudio, Antônio. Se eu os conheci, não. Convivi tempo suficiente para comprovar que ainda existe amizade. E nesse tempo eu aprendi realmente que o que se importa na vida é o que se faz com o tempo que é dado. Que montar uma fábrica de barquinhos dentro de uma sala de aula não é exagero, é entusiasmo, é dedicação. E com isso me perguntarão se sou da época de Moisés, Cleópatra ou Cabral. Também não sou. Sou da época de Cássio, Flávio, Anderson, Donato, Ludovico. Uma época em que a turma do Chaves não era apenas um programa de televisão. O Kiko, ele era inédito. E afirmarão que sou da época de Beatles, Vietnã, Elvis. Também não sou. Sou da época de Regiane, Ana Paula, Júnia, Wani. Se eu as conheci, digamos que as vi por 4 segundos. Tempo suficiente para cultivar uma amizade perfeita. É que algumas pessoas permitem isso. E que um dia todo mundo aprende que realizar um curso superior não é impossível, é gratificante. E que algumas coisas são verdadeiras, acreditando nelas ou não. E agora sim publicarão que eu sou da época de Hiroshima, Dom Pedro, Caifás. Também não sou. Sou da época de Jeremias. É que cada pessoa que passa em nossa vida passa sozinha, leva um pouco de nós e deixa um pouco de si. E o Jeremias sempre deixou muito de si. Já ouvi boatos que sou da época de Titanic, Guerra Fria, Aristóteles? Não. Conheci Bruno, Júlio, Rodrigo, Ulisses, Caio. Incrível, o tempo em que se levantavam minutos antes de cada prova para fazer discurso de boa sorte. E não era piada, apesar de ser engraçado. Era uma motivação, criação de lembranças inesquecíveis. Porque o triunfo pertence a quem se atreve. A vida é muito para ser insignificante. Chega um dia que todos nós aprendemos que cada noite mal dormida e que cada final de semana em que ausentávamos novamente de nossas famílias, hoje se vê parte do resultado desses esforços, que não foram medidos. Havia pessoas que olhavam para nós e diziam: olham como eles se gostam, é raro ver uma amizade assim. Perguntaram para mim se sou da época de Madre Teresa, Drummond, Beethoven. Não sou. Sou da época de Vera, Tiago, Thaís, Dalva, Gládio. Uma época em que as reuniões da comissão de formatura foram intensas, foram únicas. Cada discussão, cada abraço de até segunda-feira foi algo que agora não terão o luxo mais de conviver novamente, na mesma intensidade. É que pessoas normais falam de coisas, pessoas fracas falam de erros, pessoas medíocres falam de outras pessoas, e engenheiros falam de ideias. E cheguei a pensar que fui da época de Collor, Lula, conquista do Penta, do atentado de 11 de setembro, dos 15 convites, melhor, dos 12. Não fui. Fui da época de Marcelo, Benio, Rodrigo, Carlos, Éver. Época em que sempre ouvi-se falar em celulares da Vivo, e aprendemos que ser verdadeiras ratazanas peludas, ou melhor, quase capivaras, não é filme de terror, é inédito. Uma época em que não tive tempo de agradecer. Agradecer primeiro a Deus, pois toda a vitória pertence a Ele. Em nosso gesto, teu gesto. Em nossa voz, tua voz. Agradecer aos professores e mestres. Sempre funciona assim. Eles ensinam e nós aprendemos. Convivemos, discutimos, erramos, sorrimos. E no final é sempre a mesma coisa. Nós ensinamos e eles aprendem. É essencial realizar trabalhos em equipe e assim construir um leque de soluções.
fixarem novas metas e possuir uma fábrica de ideias. Com o himno de vencedores, e no final de tudo e de todos, lá está ele, a mensagem das mensagens, o maior de todos os mandamentos, o amor. Foi tentando levar nesse sentido que somos quem somos e estamos onde estamos, porque a vida está nos olhos de quem consegue e sabe ver. A todos os formandos, parabéns e boa sorte. Aos demais senhores, muito obrigado.